em relação ao emprego dos elementos de coesão no texto. Então vai ter uma sequência trabalhando com elementos de coesão, né? Aqui com conectivos e tal. Vamos lá então? Observando o seguinte, olha só. No terceiro período do último parágrafo, a expressão nesse sentido estabelece um vínculo entre o conteúdo do período que ela introduz e o dos primeiros períodos do parágrafo. Cara, é o seguinte, vamos lá, né? Se eu emprego a ideia de nesse sentido, o que é nesse sentido? Primeiro, eu tenho o pronome demonstrativo esse, tá? Que retoma a ideia anterior. Então, quando eu falo, olha, nesse pensamento, nesse sentido, nessa toada, nesse tema, é de se observar isso. Então, ele vai iniciar uma informação que tem relação com aquilo que eu falei anteriormente. Por quê? Eu recapitulo e dou sequência. Então, o papel desse conectivo, nesse sentido, ele é chamado de sequenciador. Por quê? Ele retoma a informação anterior, mostrando, olha, estou na mesma linha de pensamento. Nessa mesma linha de pensamento, eu falo isso. Então, ele corrobora essa informação que ele inicia, ele corrobora o que foi falado anteriormente. Vamos então analisar. Aí eu tenho que ficar ligado no seguinte. O nesse sentido inicia um período, tá legal? E aqui se falou que ela introduz, né, esse conectivo, essa expressão, introduz um período que vai fazer relação, vai retomar os dois anteriores. Eu só tenho que tomar cuidado se realmente retoma as duas ideias. Só isso. Vamos lá então, olha só. Então, nesse sentido está aqui, ele está iniciando uma ideia que corrobora ideia anterior. Agora tem que observar se essa ideia anterior, ela está somente no último período, tá legal? Ou envolve os dois períodos anteriores. É isso. Vamos lá. Emissões evitadas hoje tornam menos arriscada a necessidade de medidas drásticas, ainda não suficientemente desenvolvidas, como projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono e de tecnologias de emissões de emissões negativas, NET, comumente citados em anúncios de empresas do setor de OIG. Então aqui basicamente a gente entende que as emissões devem ser evitadas hoje, deve-se evitar protelar isso. Além disso, quando você coloca o além disso, você acumula uma ideia do argumento anterior. Quanto mais cedo sofremos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo por mais tempo teremos impactos físicos que levam a danos sociais e econômicos. Opa, isso corrobora a ideia da urgência do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo fala que é urgente, no segundo ele coloca um argumento e fala assim, olha, porque quanto mais tempo a gente ficar exposto, né? Então se a gente logo de cara já sofreu os problemas, a gente vai ter um longo tempo de danos. É isso que ele falou. Então ele reforça a ideia do primeiro período. Nesse sentido, emissões evitadas hoje valem mais do que emissões evitadas no futuro. Emissões evitadas hoje. Ele já costura. Ele falou, quanto mais cedo sofremos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo e por mais tempo teremos impactos que levam a danos. Então as emissões devem ser evitadas hoje. Então, mais do que meta... Aí ele fala assim, ó, emissões evitadas hoje valem mais do que emissões evitadas no futuro. Mais do que metas de emissão zero em 2050, são necessárias ações imediatas, como foi colocado aqui. Como foi também subentendido aqui no segundo período. Ok, para reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa. Então, realmente, nesse sentido, inicia um período que corrobora as ideias dos dois parágrafos anteriores. Certíssima afirmação.